Questão de termodinâmica. Usando a equação do gás perfeito, num certo processo industrial, o nitrogênio é aquecido a 500 Kelvin no vaso de volume constante. Se o gás entra no vaso a 100 atm e 300 Kelvin, qual a sua pressão na temperatura de trabalho, se o seu comportamento for de um gás perfeito? É muito simples essa questão, você tem que calcular apenas a pressão usando a lei dos gases perfeitos, a lei da combinação dos gases. Anotando os dados, foi dada a temperatura final, 500 Kelvin, a temperatura inicial de 300 Kelvin, o volume constante, a pressão inicial 100 atm e pergunta-se qual a pressão final. Bem, essa aqui é a fórmula da lei da combinação dos gases, pressão inicial vezes volume inicial sobre número de mol inicial e temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pelo número de mol final vezes a temperatura final. Note que o número de mol inicial e final é o mesmo, a mesma quantidade de mol inicial e final, logo é uma constante, não precisa se colocar aqui o número de mol. Como o volume também é constante, tanto o número de mol como o volume pode ser anulado, excluído dessa equação, ficando assim mais fácil para resolvê-la. Veja como ficou bem simples. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final. Como eu quero saber a pressão final, eu vou isolar a pressão final e a equação vai ficar dessa maneira. Pressão final é igual a temperatura final dividido pela temperatura inicial. Estou dividindo temperatura por temperatura vezes a pressão inicial. Substituindo os valores, como a temperatura final é 500 Kelvin, a temperatura inicial é 300 Kelvin, é 500 dividido por 300 Kelvin, em cima e Kelvin embaixo, anula-se Kelvin, vezes 100 atm. O resultado vai ser 167 atm. Muito fácil, bastou calcular a pressão final.